Título inédito, fim do jejum, muito dinheiro e vagas em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre a importância do jogo do Corinthians contra o Racing nessa quinta-feira. Pedro Raul por Lucas Alário. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute sobre as chances de uma troca entre Corinthians e Internacional, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Vou falar sobre o Corinthians, muita coisa em jogo na partida contra o Racing, marcada para a noite dessa quinta-feira em Avellaneda, na Argentina. Jogo de ida 2-2, Corinthians se classifica para a final da Sul-Americana com vitória. Em caso de novo empate, a decisão vai para pênaltis. Se o Corinthians perder, estará eliminado e verá o fim de uma série de coisas super importantes. Primeiro, porque o título da Sul-Americana permitiria ao Corinthians acabar com um jejum longo de 5 anos sem taça, a última em 2019, o Campeonato Paulista. Prêmio ao campeão da Sul-Americana também é importante, 34 milhões de reais, o que ajudaria bastante o Corinthians com seu fluxo de caixa. Para completar, o título da Sula ainda colocaria o Corinthians em outras 3 competições. Na Libertadores da América do ano que vem, na Copa do Brasil, essa é a última chance de o Corinthians não ficar de fora de um torneio super tradicional do futebol brasileiro, além da Recopa Sul-Americana, que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Só para completar, é importante lembrar que o Racing, o adversário dessa noite, tem 100% de aproveitamento como mandante em casa. Várias das vitórias do Racing, inclusive, com placares elásticos, como o 4-1 em cima do Atlético Paranaense na última eliminatória. Ah, só mais uma curiosidade, se o Corinthians passa pelo Racing, terá pela frente na decisão o Cruzeiro do goleiro Cássio, que saiu pela porta dos fundos, bastante chateado com dirigentes alvinegros. A saideira sobre o timão, o auxiliar do Antônio Oliveira, antigo técnico do Corinthians, admitiu em um podcast que o timão esteve perto de contratar Daverson, Devinho, que está brilhando com a camisa do Atlético Mineiro na Libertadores da América. Segundo o auxiliar, vou até ler a frase, abre aspas, acho que pesou a rejeição por ele ter passado pelo Palmeiras. Foi isso que não permitiu que a negociação avançasse, fecha aspas. Segundo a comissão técnica do Antônio Oliveira, o Daverson esteve perto de ser contratado, mas diante da repercussão muito ruim entre torcedores, o Corinthians se viu obrigado a desistir da contratação do atleta. E você, teria contratado o Daverson? Tá bom com o Daverson longe do timão? Pensa o que sobre o jogo contra o Racing? Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bom, quero primeiro dizer o seguinte, que tá chegando a hora, Tá chegando a hora, o Corinthians vai ter mais um jogo muito decisivo, dessa vez pela Copa Sul-Americana. Daqui até o final do ano, o Corinthians terá muitos jogos decisivos, Todo jogo do Corinthians será uma decisão de campeonato, seja pela Copa Sul-Americana, seja pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, essa semana, muito difícil essa semana, O Corinthians joga contra o Racing da Argentina amanhã, em Avellaneda, pela Copa Sul-Americana, e na segunda-feira que vem, o Corinthians joga contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, às 8 da noite, na Neoquímica Arena. 2 compromissos importantíssimos pela competição. O Corinthians, pelas duas competições, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Corinthians que ganhou um certo fôlego, respirou um pouco mais depois da vitória sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, que livrou o time momentaneamente da zona de rebaixamento. O Corinthians tem 35 pontos na tabela de classificação e está fazendo contas para escapar de vez do rebaixamento. Com 35 pontos, o Corinthians precisa de mais 10 pontos para chegar no número mágico de 45 pontos e se manter na primeira divisão. Desde que o Campeonato de Pontos Corridos é disputado, esse número mágico, 45 pontos, é o suficiente para livrar um time da zona de rebaixamento e para que o time permaneça na primeira divisão. Então o Corinthians tem 35 pontos, precisa de mais 10 pontos. São mais 3 vitórias. O Corinthians precisa de mais 3 vitórias e mais um empate em 7 jogos que restam para terminar o campeonato. E lembrando que o Corinthians, dos 7 jogos que restam, tem 4 jogos dentro de casa. O Corinthians dentro de casa, na Neoquímica Arena em Itaquera, vai jogar contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, joga contra o Cruzeiro, contra o Vasco e contra o Bahia. Então se o Corinthians fizer a lição de casa, se ele vencer os jogos dentro de casa, independentemente até do resultado do clássico, porque o clássico é sempre muito difícil. O jogo contra o Palmeiras pode dar Corinthians, pode dar Palmeiras, pode dar empate, qualquer resultado é possível. Até dependendo da combinação de resultados da rodada, um empate pode ser considerado um bom resultado contra o Palmeiras. É claro que para o torcedor corintiano o melhor seria se o Corinthians conseguisse a vitória sobre a equipe do Palmeiras. Mas se conseguir fazer a lição de casa nesses 4 jogos que restam na Neoquímica Arena, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Vasco. O Corinthians tem condições de ganhar do Cruzeiro, do Bahia e do Vasco, jogando dentro de casa em São Paulo.
com a arena absolutamente lotada. O Corinthians tem condições de escapar do rebaixamento nesses jogos. Mas terá ainda, fora de casa, mais 3 compromissos importantes. Contra o Vitória, da Bahia, é confronto direto. Então, o Vitória tá brigando ali cabeça a cabeça com o Corinthians para saber quem é que vai cair para a segunda divisão, né? Ou para saber quem vai permanecer na primeira divisão. Tem um confronto direto também com o Criciúma, fora de casa. E na última rodada o Corinthians pega o Grêmio. Mas tomara que já na última rodada tudo esteja resolvido e que o Corinthians não precise fazer pontos na última rodada para se manter na primeira divisão. Porque senão todo mundo vai lembrar de 2007, aquele último jogo contra o Grêmio, quando o Corinthians foi rebaixado. É uma lembrança terrível para o torcedor corintiano, e é claro que o torcedor corintiano não quer que a história seja a mesma, quer que a história seja diferente dessa vez e que o Corinthians consiga escapar efetivamente do rebaixamento. Bom, essa é a história do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro agora só na segunda-feira contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Agora vamos falar da história do Corinthians na Sul-Americana. Sul-Americana, o Corinthians na semifinal da competição. Por que é importante ganhar o título da Sul-Americana? Porque com o título da Sul-Americana, o Corinthians teria, né, se ganhar o título da Sul-Americana, o Corinthians terá vaga garantida para a Libertadores da América do ano que vem. Se conquistar o título da Sul-Americana, o Corinthians terá vaga garantida na Libertadores da América do ano que vem. E terá também vaga garantida a Copa do Brasil do ano que vem. Porque o Corinthians não, por enquanto, está sem vaga garantida para a Copa do Brasil. Não conseguiu a vaga pelo Campeonato Estadual. O Corinthians foi muito mal pelo Campeonato Estadual. Não chegou na fase decisiva do Campeonato Estadual. Então, não vai conseguir a vaga para a Copa do Brasil e nem para a Sul-Americana. Para a Sul-Americana talvez, mas nem para a Libertadores. O Corinthians conseguirá pelo Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está com uma pontuação muito baixa para conseguir a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Então a Sul-Americana é o caminho mais curto nesse momento para o Corinthians conseguir a vaga para a Libertadores. Se ganhar a Sul-Americana, o Corinthians vai ganhar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. E também ganhará uma vaga na fase importante já da Copa do Brasil. Além de conquistar um torneio internacional que o Corinthians ainda não tem. O Corinthians já está na Argentina, os jogadores... O Corinthians praticamente com força máxima, com exceção do Kaká, que está fora do time, com suspeita de uma fratura na costela. O Kaká está com suspeita de uma fratura na costela. O Kaká não joga, deve jogar o Félix Torres, ao lado do André Ramalho. Pelo menos essa a maior possibilidade da escalação do Corinthians. Nas demais posições, provavelmente o técnico Ramon Dias, que poupou alguns titulares no jogo contra o Cuiabá, correndo um risco, inclusive, no Campeonato Brasileiro, eu acho que correu um risco, poupando titulares no jogo contra o Cuiabá, ele deve colocar força máxima para jogar a Sul-Americana. Então, é o que eu imagino, o Corinthians com força máxima para tentar vencer a equipe do Cuiabá. Com José Martínez, da equipe do Racing da Argentina. Com José Martínez de volta ao time, José Martínez que cumpriu suspensão contra o Cuiabá, e Yuri Alberto também de volta ao time, Rodrigo Garro de volta ao time titular, enfim, aquele time com Memphis Depay entre os titulares, aquele time com força máxima, o torcedor já está acostumado. Agora eu quero falar, para encerrar esse vídeo, sobre a questão do Roger Guedes. Roger Guedes vem ou não para o Corinthians? É verdade essa história? É fato? É boato? É informação? É especulação? O que tem de verdade nessa história do Roger Guedes em relação ao Corinthians? Né? Bom, essa informação é do Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. Segundo o Samir, o Roger Guedes... O Corinthians tem interesse na contratação do Roger Guedes para o ano que vem. Seria, mais uma vez, com a ajuda do patrocinador, com a ajuda financeira da Esportes da Sorte, do principal patrocinador do Corinthians. O patrocinador do Corinthians que está muito satisfeito com o retorno que está tendo com o Memphis Depay. Né? A contratação do Memphis Depay foi proporcionada pelo aporte financeiro do patrocinador da Esportes da Sorte. E o Corinthians estaria costurando com o seu patrocinador a contratação de mais um jogador midiático para a próxima temporada. E esse jogador seria o Roger Guedes. Só que o Roger Guedes está no Al Rayyan do Catar. E pelo que se sabe, ele ganha cerca de 4 milhões de reais por mês lá no Catar. 4 milhões de reais por mês no Catar. E está tendo uma vida de príncipe no Catar, uma vida de rei no Catar. Tá muito bem vestindo a camisa do Al Rayyan dentro de campo e muito bem fora de campo. Está ganhando muito dinheiro. E então, bom, dependeria, claro, da vontade do Roger Guedes em voltar a vestir a camisa do Corinthians. A relação do Augusto Melo, presidente do Corinthians, com o Paulo Pitombeira, que é o empresário ligado ao Roger Guedes, hoje é muito boa essa relação. Que, inclusive, o Paulo Pitombeira é o mesmo empresário ligado ao Fábio Carille, técnico do Santos. E hoje o Augusto Melo tem uma relação muito próxima com o Paulo Pitombeira, que é também o mesmo empresário do Lucas Veríssimo, né? O Corinthians acabou se perdendo na questão do Lucas Veríssimo, mas agora já está tudo em paz, já está tudo resolvido entre direção do Corinthians e Paulo Pitombeira, empresário do Roger Guedes, do Lucas Veríssimo e também do Fábio Carille. Então seria uma possibilidade do Corinthians. O Corinthians
teria o interesse na contratação do Roger Guedes para a próxima temporada. Você já imaginou Roger Guedes e Memphis Depay formando uma dupla de ataque na próxima temporada? Meu Deus! Roger Guedes e Memphis Depay formando uma dupla de ataque no Corinthians? Tudo pode acontecer. Para atualizar as notícias do Timão, porque a pergunta se impõe: foco total na Sul-Americana ou pensar no derby contra o Palmeiras pelo Brasileiro? Qual deve ser a escalação? E vou te contar um bastidor muito importante. O descontentamento interno com o técnico Ramon Dias, ele tá cada vez mais forte. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos pensar diferente disso, né? Tem um derby na segunda-feira, mas tem esse jogo importante contra o Racing. Primeiro, eu estou perguntando para vocês, né, o que vocês fariam, o que vocês estão pensando sobre esses dois jogos, mas existe uma informação muito clara, muito estabelecida, de que o foco total está nesse jogo contra o Racing. Ramon quer demais essa classificação. Quando eu digo Ramon, eu falo da comissão técnica, eu falo do elenco, eu falo do clube. O clube quer muito chegar na decisão. Depois se pensa no Palmeiras. Ah, mas pode ser que estoure, pode ser que inicialmente, dependendo das circunstâncias do jogo, né, a coisa possa se desenrolar diferente, mas inicialmente o Ramon, preserve algum jogador que estiver mais desgastado. Isso pode acontecer. O Memphis não começar, não é uma garantia, tá? Não é uma garantia. Eu acho que o Ramon ainda vai pensar o que fazer nesse sentido. O Yuri vai pro jogo, o André Ramalho vai pro jogo, o Carrilho deve ir pro jogo, o Garro deve ir pro jogo. Ele deve colocar, em tese, a sua força maior. Com uma outra preservação, não pensando só na segunda-feira, pensando no jogo mesmo, deixa pro segundo tempo esse aqui, ali e tal, porque ele vai querer demais essa classificação. E já estabelecemos aqui os motivos disso. O Ramon jogou a sua honra na entrevista pós-jogo, no jogo da ida, dizendo que nunca perdeu no cilindro e que não é agora que ele vai perder. Ele é argentino, então vencer na Argentina tem um significado muito importante para ele. A Sul-Americana, chegar numa final, pode garantir inclusive o emprego dele, porque a pressão tá muito forte, inclusive interna. Aliás, já existe uma tendência de que ele não permaneça. Eu acho que o Ramon entende que daqui a pouco um título, primeiro, pode deixá-lo marcado na história do Corinthians, um título inédito. Segundo, que pode lhe dar uma sobrevida. A gente nunca sabe, né? Chega no final do ano, a mobilização, o torcedor se acalma e tal, daqui a pouco fica um pouco mais ameno para que ele possa renovar o seu contrato. Renovar não, né? Ele tem contrato até o fim de 2025, mas continuar aqui sem maiores problemas. Então, tem um título em jogo e botar faixa te coloca na história. Tem uma classificação direta para Libertadores, se isso acontecer. A vaga na Copa do Brasil, que hoje o clube não tem. Uma vaga na final da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Tudo isso tá em jogo, gente. Aquele torneio lá com o campeão da Europa League, tudo isso tá em jogo. Um calendário, prestígio, autoestima, mais dinheiro, premiação. Tudo isso em 90 minutos. Na Argentina, contra o Racing. Para isso, o Corinthians vai ter que vencer a partida. E é claro que o Ramon estabeleceu esse jogo como foco. O Palmeiras, ele quer ganhar, o Corinthians está mordido, não vence desde 2021. É um jogo importante para encaminhar a saída definitivamente da ponta de baixo da tabela, mas antes disso tem o Racing, não tem como pensar diferente. Então eu pergunto para vocês, né, o que vocês fariam? Será que o Palmeiras não é mais importante? Mas isso, na verdade, não está em discussão dentro do Corinthians. Mesmo que ele faça uma preservação ou outra por desgaste, e aí sim é a única maneira dele tirar um jogador ou outro desse confronto, porque o foco vai ser esse jogo contra o Racing. Só que eu tô tentando montar essa escalação. O Hugo no gol, tem uma informação de que ele vai com o Fagner e não o Mateuzinho, e aí eu acho que isso não indica que ele tá com foco no Palmeiras. Eu acho que ele tá, sei lá, escolhendo o Fagner por uma questão de experiência, né? E também uma questão tática, né? De você ter um jogador construtor ali pelo lado direito do campo. O Hugo tá voltando a ficar à disposição, mas o Matheus Bidu é titular. Eu sei que ele tá jogando muitos jogos, mas ele tá jogando bem. E se ele tiver a pleno, é ele que tem que jogar. O Kaká ficou em São Paulo, depois da lesão contra o Cuiabá, né? Na verdade, ele sentiu dores. Então o Félix Torres e o André Ramalho deve ser a dupla de zaga. No meio de campo, o Martínez volta. E aí tem uma dúvida: se ele vai com Carrilho, Charles e Garro, Bidon, Alex Santana. Aí realmente ele tem muitas opções, né? Eu não sei exatamente qual seria esse segundo homem de meio campo do vértice ali pelo lado esquerdo. Direito também, né? Mas eu acho que o Carrilho vai ser titular juntamente do Martínez. E aí faltaria esse cara aí que pode ser o Alex, pode ser o Charles, pode ser o Bidon, com o Rodrigo Garro na frente. E o Yuri Alberto no ataque, com o Romero, com o Thales, com o Memphis. Olha que bacana, cara. Quantas opções ganhou o treinador do Corinthians hoje com esses reforços aí, né? Ele pode se dar o luxo de escolher. Eu espero que ele não coloque 3 atacantes, porque isso desfaz o meio, e foi o grande problema no jogo da ida e nos últimos jogos, né? O jogo contra o Flamengo e tal. Então, esse sistema com um meio campo mais reforçado e 2 atacantes é o que tem funcionado. Tomara que ele mantenha essa ideia. Diante disso, o Corinthians, né, recebe de volta o Martínez e o Yuri, que cumpriram suspensão, e tem essas possibilidades aí. Será que ele deixa um pouquinho mais descansando para pensar no Palmeiras e tal? Enfim, o foco total no Racing pela Sul-Americana. Nos bastidores, depois da vitória sobre o Cuiabá, que a Corinthians TV exibiu, a gente pôde perceber alguns líderes do elenco se manifestando. E aí é muito legal, né? Porque esses vídeos nos dão a possibilidade de ver coisas que a gente não tem acesso, que são essas questões intramuros, né? Quem que fala mais, quem que tem um perfil mais de liderança. Vemos o Fagner, né? Como o último remanescente, né? De um Corinthians já de outros anos, puxando bastante a palavra, dizendo né, que era o jogo para sair da zona do rebaixamento e tal. Quem faz isso também é Romero, usando palavras fortes, palavrões, dizendo vamos sair dessa merda e não vamos mais voltar, hoje é o jogo, hoje é o dia. O Romero não é um titular, mas ele é um cara muito respeitado lá dentro. E é por isso que muitas vezes, quando ele não vai bem e tal, ele continua tendo sequência. Porque o Ramon e o Emiliano entendem que o Romero é um cara importante pro elenco, importante pro grupo. E isso se verifica também de forma interna. Ele é o cara que pede a palavra, ele é o cara que mobiliza os caras. O Romero é muito identificado com o clube. Então isso se mantém também nesses discursos. O Pedro Henrique, cara. O Pedro Henrique é um jogador que ainda não disse muito a que veio, né? Um cara muito voluntarioso e tal, mas ele constrói isso no dia a dia. Esse perfil de liderança, ele tem uma experiência, ele não aparenta, mas ele já tem 33 para 34 anos, rodou muito tempo lá fora, voltou pro Inter recentemente, antes de vir pro Corinthians. Então ele é um cara mais rodado, um cara experiente, um cara que tem uma voz ativa no vestiário. Mesmo não sendo um cara que jogue sempre, é um cara que dá pra gente perceber ali que ele fala sempre. E quem comanda as ações
e aí eu já vou encaminhando o meu último assunto aqui, quem comanda as ações também por parte da comissão técnica, no sentido de discurso e tal, pelo menos nos vídeos exibidos nos bastidores, é o Emiliano. O Emiliano tem um protagonismo, e isso não é novidade para ninguém, muito grande dentro do Corinthians. E isso se verifica nas entrevistas coletivas, nesses vídeos de bastidores, né, nas pré-eleições, nos treinamentos, à beira do campo. E aí eu conversei com algumas pessoas que me disseram que, assim, cara, 85% do trabalho, quem faz é o Emiliano. E quando a gente se questiona, né, de novo, sem nenhum tipo de preconceito, cara, isso é muito normal, cada vez mais comum, né? O Dorival trabalha com seu filho, o Tite trabalha com seu filho, o Marcelo Cabo trabalha com seu filho, é normal. Mas me parece, eu tenho a sensação, e eles trabalham juntos há muitos anos, tá? Não é agora, tem mais de 10 anos que eles trabalham juntos. Mas que o Ramon, assim, vai chegar um momento da carreira que ele vai deixar para que o Emiliano siga o seu trabalho, né? Que ele não vai ter mais saúde e disposição e tal, ele já é um senhorzinho e tal, e já tem a sua história consolidada. E ele deixa, né? Ele delega, ele permite com que o Emiliano seja, digamos, mais proativo. E isso nem sempre agrada. E acho que o Emiliano ele tem o respeito de boa parte do elenco e tal, muitos caras gostam dele, mas nem todo mundo gosta. Então, muitas vezes tem essa dúvida de a quem se reportar. Né? Quem é o treinador do Corinthians? Existe essa dúvida. E você vê que nos bastidores, quem toma a frente é o Emiliano. Ele costuma fazer boa parte do trabalho. E tem algumas questões que me passaram que são motivos de descontentamento, não só relacionadas a isso, mas sobre metodologia de trabalho mesmo. Alguns jogadores estão incomodados com o excesso de treinamentos coletivos. Treinos coletivos, gente. Você sabe o que é um treino coletivo? É um treino que não é no campo reduzido, em que se faz 10 contra 10, 11 contra 11, em que desgasta muito mais o jogador e você não tem um trabalho mais específico. Ramon e Emiliano abusam dos treinos coletivos. No final de temporada, o jogador não aguenta mais. E hoje, com os processos mais atualizados, você faz os campos reduzidos, né, para que o jogador toque mais na bola e trabalhos mais específicos, de bola parada, ele faz pouco isso, pelos relatos que eu tive. Ele faz mais trabalhos coletivos generalizados, mais amplos, mais intensos, mas de uma forma muito mais vaga, foi o que me passaram. Que outra coisa que eu achei bem coincidência, que os dois, muitas vezes, eles posicionam no treinamento, eles mudam muito a escalação, né? Isso desagrada o jogador. Você pode estar do outro lado pensando assim, mas o jogador não tem que se desagradar ou não, ele tem que entender. Beleza, eu só estou passando informação. O jogador não gosta, né? De constantes mudanças no time. Muitas vezes eles posicionam, quando posiciona o time na véspera, às vezes ele conversa com outro jogador, isso eu já tive relato. Ó, você vai jogar amanhã e tal. Mas normalmente, pelo relato que eu recebi, eles costumam avisar o time que vai entrar em campo horas antes da partida. Que era um relato muito parecido com o que fazia Vitor Pereira, vocês vão lembrar. Os jogadores foram a podcasts aí, o Juliano, o Roger Guedes, eles falaram exatamente sobre isso, que era uma dificuldade que eles tinham, né? Às vezes, na pré-eleição, vai jogar você, vai jogar... Ele mudava o time, mudava até o sistema horas antes. O Ramon e o Emiliano faziam a mesma coisa. Às vezes o jogo é 9h30 da noite, às 6 da tarde, ninguém sabe quem vai jogar. Ninguém sabe, às vezes, nem qual o sistema. Daqui a pouco ele chega e fala, são 3 zagueiros. E aí muda tudo, né, gente? Muda a forma de jogar, muda o posicionamento dos laterais, inclusive, muda tudo. E às vezes é muito em cima da hora essa informação. Então, isso tem desagradado os jogadores. Só que a informação, quando ela chega assim, você já percebe que os caras já não estão mais comprando, né? E aí que qualquer coisa vira um motivo. Pelo menos é o que eu estou percebendo. Então, existe, obviamente, né? O jogador ele não vai deixar de jogar pelo técnico, pelo clube, porque os caras estão prestes aí a chegar numa final de uma competição e também de deixar o Corinthians na Série A, que ninguém quer essa mancha de rebaixar o clube. Então, eles não vão comprar briga com o técnico, não é isso. Ninguém vai derrubar o Ramon, não é isso. É só um somatório de outras informações que já vieram à tona, de jogadores descontentes com escalações ou escolhas, ou prioridade a estrangeiros. Essas notícias já vazaram. As que eu recebi recentemente, elas dão conta de descontentamentos com metodologias mesmo, do dia a dia. E isso, obviamente, vai resultando num afastamento para que o Ramon permaneça na temporada que vem. Pode ser que ganhe um título, o Augusto Melo ligue o F lá e diga, não, ele vai ficar e tá acabado, e que a torcida compre o barulho e ele tenha respaldo. Mas quando o elenco começa a não validar certas decisões, e aí tem toda essa questão do Ramon e do Emiliano tomar muito à frente do Ramon, o jogador não aceita muito bem isso, enfim. Tô passando para vocês aqui o que eu recebi para dizer para vocês que existe uma tendência da não permanência cada vez mais do Ramon ao final da temporada. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, inclusive, quem sabe, um título em jogo. Vamos lá? Depois de Racing e Corinthians tem live aqui no canal, eu espero você. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Coringão. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sinal de notificação, porque é super importante a sua participação. Deixe também seu palpite aí, porque daqui a pouco tem jogão, hein? Pela semifinal da Copa Sul-Americana. Provavelmente vai ter mais uma final brasileira aí, né? Ontem teve Botafogo na final contra o Galo, que já tinha encaminhado a classificação. Lembrando que um clube mineiro já estava na final da Libertadores. E ontem também um clube mineiro, Cruzeiro, se classificou. Hoje agora um clube diferente aí, né, que também é alvinegro, assim como o Botafogo, vai se classificar para a Sul-Americana, e o Corinthians, mais do que nunca, precisa ser campeão da Sul-Americana para jogar a Copa do Brasil do próximo ano seguinte. O Corinthians, que já está três
anos consecutivos ainda até a semifinal, e agora tem que beliscar no ano que vem esse título, não pode ficar de fora, ser campeão da Sul-Americana aí, né, consagrar o Memphis Depay, consagrar aí também o Garro, jogadores aí que são muito bons aí, com a vista na camisa do Timão, e fazer com que é o melhor que o Corinthians possa adquirir, né, que é mais um título esse ano, um ano muito horroroso, né, começamos um ano horrível, estamos ainda numa transição bem ruim, esperamos fechar com chave de ouro, levando esse título aí inédito para o São Paulo, né, para a nossa casinha aí ali no Terreirão, e vamos fechar o ano bem colocado aí, sair fora de vez aí da zona de rebaixamento e campeão aí de um título internacional. Vão para cima, hoje é dia de Timão, Garro e Memphis vão fazer a diferença, né, e a gente vai aí, e o Hugo, né, para mim o Hugo vai fechar o gol ali, vai fechar a casinha, nem vai passar bola nenhuma e vai já vestir a camisa do Coringão, já ganhando seu título esse ano. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, deixa aí seu palpite para mim, 2-0 Coringão, tamo junto, forte abraço, tchau.